Bom, pessoal, feito o deck de vendas, agora é um bom momento para a gente mostrar o nosso produto. Como eu falei, na prática a gente mostra o produto no meio do deck comercial, mas agora a gente está adaptando esse formato para esse treinamento funcionar melhor, ficar mais didático. Então a gente também vai aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês detalhes do produto que a gente não mostra na apresentação comercial. Então eu estou mais preocupado aqui em você entender o produto no detalhe do que em você descobrir qual é o jeito mais eficiente de vender. Eu tenho certeza que você vai depois recortar o que mais interessa para o seu cliente e você vai contar as partes que mais importam. Agora vamos mergulhar no nosso produto. Vale dizer, mais uma vez, que as features do produto, a interface do produto, elas são de julho de 2023. A gente está sempre mexendo no produto, então é capaz do produto, atualmente, quando você está assistindo esse vídeo, ele está um pouquinho diferente do que eu estou apresentando para vocês aqui hoje. Ainda bem, porque é sinal que a gente está sempre melhorando. Para você não ter que refazer esse treinamento o tempo todo, para você estar sempre atualizado do nosso produto, a gente tem o Community Call lá no nosso Discord, que é onde a gente mantém a comunidade atualizada de todos os nossos lançamentos. Então fica ligado lá no Discord, na sexta-feira no canal de voz. É super rápido, dura 30 minutos, então acho que é uma oportunidade legal de vocês botarem na agenda. Mas vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber é que a Deco ela possui um sandbox aberto, diferente das plataformas de comércio. Então é só você acessar a nossa landing page, fazer login, criar um time, um site e você tem acesso a praticamente todas as nossas funcionalidades. Esse sandbox ele funciona para sites iniciais, até uns 5.000 page views. Bom, na Deco, cada time pode ter sites ilimitados, você pode criar quantos sites você quiser. Quando você cria um site dentro de um time, todos os membros do time vão ter acesso. E para editar os membros de um time, você clica aqui nos 3 pontinhos e você vai em gerenciar membros. A gente ainda não tem um jeito de você controlar as permissões de cada usuário, mas isso aí já está sendo implementado. Já já a gente lança. Na criação de site, você também vai escolher um template para você começar. Você vai ver que a gente tem 3 templates iniciais, mas os novos templates eles já estão sendo criados. A agência N1, por exemplo, tem um template dela. Se você tiver interesse em criar um template e disponibilizar para toda a nossa comunidade, você pode, inclusive, comercializar o seu template para os nossos clientes ou para outras agências. Dá uma olhada num dos nossos lançamentos, que é o Deco Hub. Está lá no final desse treinamento, na parte de Next Steps, né, dos próximos passos. Antes de continuar, você pode perceber que se você clicar na sua imagem de perfil, você tem acesso ao Dark ou Light Mode, que é uma funcionalidade ótima para desenvolvedores que adoram Dark Mode. E você pode trocar a língua da sua interface para português, para inglês ou para espanhol. A gente também tem um atalho para a comunidade e para a nossa documentação. Bom, quando você seleciona um site, você vai acessar o dashboard daquele site. Aqui você pode ver que a gente tem um domínio do projeto, que é o URL, que você pode acessar esse site em produção. A gente tem também um link do GitHub. Sempre que você clica num site na Deco, a gente está criando um repositório no GitHub para você. No início, esse repositório ele fica no nosso domínio público, mas você pode solicitar para a gente migra esse repositório por um domínio privado seu, sem problema nenhum. Você também pode checar aqui quem que realizou a última atualização desse site, tá vendo? Na direita que você verifica o score do PageSpeed Insights desse site. Se você clicar nesse score, ele vai atualizar. Eu não vou clicar agora porque vai levar um tempo para atualizar. Aqui na esquerda, você tem um thumbnail da sua página, e que esse thumbnail é atualizado sempre que você clica nesse ícone de refresh. Mais para baixo aqui para a direita, você encontra um resumo das informações de SEO e dos meta tags do seu site. Você pode editar, você pode trocar o title, o description, o thumbnail que aparece no LinkedIn ou que aparece no WhatsApp, por aí vai. Descendo um pouco mais, você vai ter uma lista de domínios, onde você vai adicionar um domínio da sua propriedade e o acesso ao seu repositório do GitHub. Você pode fornecer o acesso do GitHub para quem você quiser. É só adicionar o usuário aqui, que ele passa a poder codar. Um detalhe importante aqui, que pode passar desapercebido para você, é o seletor de ambiente, que é uma feature super legal. Na Deco, a gente te permite escolher qual ambiente que o seu editor está utilizando. Você pode trabalhar, por exemplo, em cima do site em produção, ou você pode trabalhar em cima de qualquer branch que foi criada nos arquivos do seu site, ou você pode clonar os arquivos para sua máquina e trabalhar em localhost. Isso é uma funcionalidade para desenvolvedores que acelera muito a colaboração, fazer debugging, acelera muito o trabalho de desenvolvimento. Bom, o coração do nosso produto está aqui, no nosso editor de páginas. Ele oferece ao time de negócio, ao time de marketing, toda a capacidade que eles precisam para criar e para editar páginas de um jeito muito fácil. Eu estou vendo aqui uma lista de páginas, eu vou entrar na home, por exemplo, e aí eu quero destacar algumas funcionalidades já na top bar, tá vendo?
Por exemplo, aqui eu tenho um seletor de ambiente, que eu já falei para vocês, eu tenho um link de rascunho. Na Deco, toda alteração que você faz numa página fica salva no link de rascunho, ela não entra em produção. Ela só entra em produção se você clicar aqui em salvar, clicar em publicar e aí escolher para substituir a página. Mesmo assim, se você for aqui nos revisions, você consegue voltar para qualquer alteração feita nessa página instantaneamente, tá vendo? Todas as alterações estão salvas pelo usuário, pelo horário, assim como você tem no Google Docs, por exemplo. A gente também tem em todas as páginas as métricas de performance. Elas vão te resumir em tempo real quanto que cada componente está afetando na performance desse site. O peso do HTML, o peso das islands, ou seja, o JavaScript que está sendo rodado no cliente, o peso do JSON. Isso vai ajudar muito o seu time a gerenciar a performance do seu site, a checar o impacto que cada componente está trazendo para o tempo de carregamento da sua página. A gente tem também o seletor de dispositivo, que você pode verificar a responsividade do site, por exemplo, a versão para celular, a versão para tablet, a versão para desktop. E aqui no fim da top bar, a gente tem todos os usuários que estão ativos nessa página, parecido com o que você tem num Figma ou no Miro da vida. Você pode verificar quem que está fazendo a alteração em tempo real, no mesmo local que você, para evitar duplicidade, ligar para a pessoa e falar, opa, não mexe aí não, estou mexendo nesse componente agora. Mais embaixo na interface, agora você vai encontrar a pré-visualização do seu site aqui na esquerda, e você vai encontrar um painel com uma lista de sections na direita. Se eu quiser editar um componente, é muito fácil. Eu clico aqui na section, por exemplo, nesse carrossel, clico na imagem, adiciono uma imagem, clico nessa imagem que eu quero editar, e eu escolho se eu quero trocar a versão do desktop ou do celular, escolho uma imagem de um banco de imagem, ou eu subo uma imagem do meu computador, e pronto, o banner está trocado. Rapidinho, carrega, foi. A gente tem um otimizador de imagem embutido aqui. Eu também posso trocar muito facilmente a ordem das minhas sections, tá vendo? Eu clico aqui diretamente nas sections, no próprio componente, para cima, para baixo, ou eu arrasto aqui na lista de sections, por exemplo, eu vou trocar esse componente de benefícios, vou botar ele em cima do carrossel. E pronto, tá trocado. Percebe que a gente tem também uma diferenciação entre os componentes que são globais, que tem esse íconezinho, e os componentes que não são globais. Os componentes globais, por exemplo, esse header aqui, tá vendo? Esse do menu. Quando eu altero ele, eu estou mudando todas as instâncias desse componente em todas as páginas que ele está sendo inserido. O header, por exemplo, se eu altero, ele não altera só na home, ele altera em todas as páginas que ele foi colocado. Mesmo assim, eu posso em qualquer momento dar detach, ou seja, eu posso desvincular esse componente, dizer que esse componente não é mais um componente global, e eu posso fazer uma alteração que só vai afetar essa página aqui em questão. Então, se eu dou detach nesse header, eu faço uma alteração e só mexe aqui agora na home. Eu também posso adicionar novas sections nessa página. E lá embaixo eu clico em novas sections ou clico nesse íconezinho azul e vai abrir uma grande biblioteca de componentes que foram pré-construídos. Essa nossa biblioteca padrão, você está vendo? Eu tenho várias opções de headers, eu tenho opções de galerias de imagem, eu tenho opções de content, timer, o que você precisa. Esses componentes eles foram criados pelo nosso time e otimizados na unha, para eles terem muita performance. Ou seja, eles têm muito pouco JavaScript, eles têm muito pouco CSS. Mas essa biblioteca é só a nossa biblioteca inicial. Você pode estender ela, como eu falei lá atrás na nossa apresentação. Você vai no código, seu desenvolvedor cria um novo componente, edita um componente, cria uma nova forma de editar o componente. Toda a nossa interface é completamente extensível. Você decide o que você quer que tenha no seu site, como que seu site se comporta, como que ele é visualizado, como que ele se expressa para o seu cliente. E além disso tudo, em cada section, você pode possuir vários estilos. Então deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu vou selecionar esse footer. Tá vendo aqui que eu tenho várias variações de layout dentro de uma mesma section? Por exemplo, eu tenho variação 1, variação 2, variação 3, se eu clico numa, ele muda o look and feel. Esses componentes eles compartilham o mesmo conteúdo, mas eles são construídos de formas diferentes, de look and feel diferentes. Para cada variação, eu posso, por exemplo, esconder a logo, eu posso esconder os métodos de pagamento, eu posso trocar a cor do fundo. E por trás de todas essas sections tem um paradigma muito importante de comunicar. Todas essas opções de alteração de estilo, essas propriedades que eu edito, tudo isso foi uma escolha do desenvolvedor que fez essa section. O dev que decide como que cada componente vai ser editado. Ele cria esse form que vocês estão vendo aqui no código. Ele decide quais propriedades cada elemento vai possuir. Isso significa que o que a gente está fazendo é entregando para o desenvolvedor total flexibilidade para ele adicionar novos componentes, editar, estender e decidir como que esses componentes são editáveis pelo usuário de negócios no final das contas.
É como se ele estivesse construindo o próprio WordPress, ou ele estivesse construindo o próprio Webflow, Wix da vida. Então o dev decide como que ele quer que aquele componente seja editado pelo usuário final para ele economizar tempo, né? Não vir depois uma pessoa pedindo uma alteração que exige código. Agora ele entrega o componente para o usuário de negócio editar, troca fundo, outro troca tipografia, troca tamanho de fonte, coloca um rich text, a linha direita ou esquerda, ele decide esse formezinho que foi criado aqui. Beleza. A gente viu, então, várias alterações em componentes que são estáticos, tá? Trocar um banner, trocar um texto. Mas como é que eu faço para alterar um componente dinâmico? Ou seja, um componente que está puxando um dado de uma API. É o caso, por exemplo, da prateleira de produtos, a shelf. Nesse caso, a gente vai usar o que a gente chama de loader. O loader é uma função que devolve algum valor. No caso da prateleira de produto, eu tenho uma função que vai lá no catálogo da plataforma de comércio e me devolve uma lista de produtos para ser exibida. Nessa prateleira, a gente está usando aqui o Intelligent Search. Tá vendo? Para puxar o produto do catálogo, que tem o termo aqui skincare. Eu posso dizer que eu quero puxar produtos com outro termo. Por exemplo, eu quero puxar produtos do termo shampoo. E eu também posso trocar essa função. Tipo, ao invés de eu puxar produtos do catálogo da Vetex, eu puxo produtos de um outro catálogo, de uma outra conta, uma conta da Shopify. Agora eu vou trocar o loader, selecionar um loader da Shopify, mudar o termo, porque não tem shampoo nesse catálogo. Vou pegar qualquer produto com a letra A, por exemplo, e pronto. Olha só, além do componente ele ser reutilizável, ele ser extensível, ele ser editável, ele também é um componente universal, porque o mesmo site, o mesmo componente, funciona em cima de qualquer plataforma. Eu não mexi na estilização do componente, ele já está pronto. Eu só troquei de onde ele está puxando o dado, e ele continua funcionando em cima de outra plataforma. É isso que eu quis dizer para vocês quando eu falei que a Deco é agnóstica. Uma vez que você tem seu site na Deco, você troca de plataforma ou você troca de API, como você quiser. Legal, agora vamos dizer que você começou um site novo, você adicionou seus blocos, mas agora você quer que a sua loja fique um pouco mais com a sua cara, né? Quer mudar as cores, você quer mudar o espaçamento, a tipografia. A gente tem um jeito de você tematizar toda a sua loja usando o nosso bloco de temas. Na Deco, todos os blocos eles são construídos com tokens. O que significa que, ao invés de você dizer que a cor do fundo de um componente ela é cinza, você diz que a cor do fundo do componente ela é a cor primária do seu tema. Isso é importante porque se eu mudo a cor primária do meu tema, eu mudo a tipografia no meu tema, eu mudo todo o look and feel da loja. Eu só preciso mudar o design system, as cores primárias, secundárias, terciárias, a tipografia primária, a tipografia de título, e eu mudo a página inteira. Por exemplo, eu vou mudar o tema da minha loja aqui de Pharma para Fun. E olha só, bum! Todo o meu site foi tematizado por um novo esquema de cores, por um novo esquema de fonte, novos tamanhos, novos espaçamentos. Isso acelera muito a estilização e o desenvolvimento da sua loja, porque você pode começar com um tema preto e branco e rapidamente customizar todo esse tema para ele ficar nas cores e no design system da sua própria marca. Pensa, por exemplo, no caso de uma Black Friday, que você quer o mesmo layout do site, mas você quer mudar o seu esquema de cores para ficar um site escuro, um site em dark mode. Você consegue fazer isso com muita facilidade. Eu fiz, então, algumas variações no meu site e agora eu quero testar essas variações. Na Deco, sempre que você publica uma página, a gente te pergunta se você quer substituir essa página em produção ou se você quer criar um teste AB. Olha só como é que é simples você testar uma funcionalidade nova. Aí agora você não tem mais aquela discussão eterna entre, sei lá, o gerente e o funcionário e o analista de qual vai ser o melhor banner. Você se liga os dois, faz um teste AB e vê qual que funciona melhor. Eu faço uma alteração, clico em publicar, digo que eu quero que isso vá para 50% do tráfego da minha audiência e pronto. Beleza, mas criar um teste AB é só um jeito de você criar e você exibir o seu site para uma audiência específica. O que eu quero dizer? Que quando eu crio um teste AB, eu crio uma variante. Ou seja, eu estou criando uma variação do meu site para uma audiência específica. Agora, olha o que acontece. Eu posso alterar a forma que eu recordo essa audiência, usando o que a gente chama de matchers. Eu tenho vários matchers pré-prontos aqui, estão vendo? Por exemplo, eu posso usar um date matcher e dizer que meu site ele vai ser exibido de um jeito de manhã, ele vai ser exibido de um jeito de tarde, ele vai ser exibido de um jeito de noite, ou um jeito na segunda, um jeito na quarta. Ou com esse date matcher, eu posso agendar uma alteração. Eu quero que meu site, que esse banner entre, essa alteração entre só na quarta-feira e seja desligado na sexta-feira. Eu posso configurar a minha página
para a audiência que eu quiser. Inclusive, esses matchers, eles são compostos. Eu posso somar um matcher de data com um matcher de geografia, com um matcher de device. Então, só pessoas que entraram do iPhone em São Paulo na quarta-feira vão ver aquele site. Só que esses matchers que eu estou mostrando para vocês são só alguns dos matchers possíveis. O seu time pode criar os seus próprios matchers. E é aqui que a mágica começa a aparecer. Porque você pode conectar com o seu CRM, a sua CDP, ou os próprios dados de compra dos seus usuários na plataforma de comércio, e você quer dizer que seu site performa diferente para usuários que já compraram um produto, ou que já acessaram uma URL, ou que já gastaram tanto tempo no site, ou que já entraram na sua loja física e compraram determinada categoria de produto, ou quem sabe para aniversariante do mês, ou quem já gastou R$500 no ano passado. Você cria a audiência que você quiser, recorta isso como um matcher, e você passa a exibir o site para aquela audiência. Isso agora te permite ter não só um site, mas você tem uma experiência para cada pessoa quase. Você que decide como que a sua marca quer se expressar para cada recorte. E lembrando aquilo que eu falei lá no começo, todas essas alterações que o seu time tem feito, todas essas alterações ficam salvas no Revisions. Clica aqui em Revisions e você vai ver uma lista de alterações feitas por cada pessoa em que data, você consegue voltar atrás a qualquer momento. Mas, ok, Revisions é ótimo, mas vamos dizer que deu um problema no seu site. E aí agora você não quer mais voltar atrás numa só página. Você precisa voltar atrás em todas as páginas, porque o site parou de funcionar. Você não sabe onde deu problema, então você está tendo que investigar um bug. Mas você está perdendo venda, você quer resolver rápido. Como que você faz? Você usa o que a gente chama de releases, ou em português a gente chama de lançamentos. Nos releases, e essa é uma funcionalidade que eu adoro, vou contar por quê, você vê todas as alterações feitas no seu site inteiro. Quem fez e quando fez, em que data. E por que eu adoro essa funcionalidade? Porque aqui você vê quanto que a Deco deixa o site fácil de mexer, fácil de alterar. Todas essas alterações ficam registradas. E você e o seu time veem quem que está editando o componente, quem que está montando página, quem está criando variante. Então, além de performance, lembra, além de deixar o site rápido, o que a gente quer aqui é tornar a experiência de evoluir o seu site continuamente algo fácil, algo recorrente, que o seu time inteiro possa estar criando, mexendo, experimentando algo novo basicamente todos os dias. Quando eu entro no Revisions de um site em produção, eu vejo a quantidade de alterações que o time passou a fazer no site depois que ele veio para a Deco. E é isso que faz com que as conversões aumentem ao longo do tempo. No fim, a gente tem o Analytics. E bom, a gente sabe que todo site vai usar o Google Analytics, então a nossa intenção não é substituir o GA, mas a gente quer oferecer alguns dados que são complementares. Então, aqui em Web Vitals, a gente exibe os dados de performance do seu site ao longo do tempo. Não é só uma fotografia daquele momento. E a grande vantagem do nosso jeito de medir performance é que a gente está usando dados reais da navegação dos seus usuários. Então, é o dispositivo que o usuário, de fato, usou na hora dele acessar a sua loja. Um site que é carregado num iPhone, ele carrega muito mais rápido do que num Nokia tijolão. Então, no Google PageSpeed Insights, não consegue fazer uma simulação de dispositivo real, porque é um teste de laboratório. Aqui a gente está usando o dado real do seu usuário, então ele é muito fiel à sua realidade. Em Audiences, a gente te exibe alguns dados de navegação, tipo o número de page views, a origem do tráfego, as páginas mais visitadas. A gente sabe que essas informações elas já estão no seu Google Analytics, mas muito em breve aqui a gente vai te dar a opção de personalizar esse dashboard e puxar dados de qualquer API. Então você pode criar um dashboard de Analytics usando os dados de toda a sua jornada de compra, compondo os dados de outros serviços que você já tenha contratado, já estejam funcionando na sua arquitetura. E aqui no Error Logs, a gente registra os erros de deploy, os erros de navegação. Isso é muito útil para monitorar a instabilidade, encontrar bug, enfim, esse tipo de coisa. Legal, então vamos para um exercício rápido. Grava um Loom de até 5 minutinhos. Se você não conhece o Loom, procura no Google, é super fácil. Grava um Loom de 5 minutos, acho que a conta free, a gratuita do Loom, ela já permite você gravar 5 minutos, fazendo uma demo do nosso produto do seu jeito. Não precisa seguir essa estrutura que eu mostrei para vocês. Vai lá no nosso site, cria uma conta, cria um site, reproduz a Product Demo, a Fashion, que é a nossa loja template, dá uma mexida nele para você ganhar familiaridade com a nossa interface, e aí você vai gravar um Loom vendendo a Deco para um cliente seu, mostrando as principais funcionalidades
que a Deco tem, e aí você vai mandar esse Loom nesse link aqui do formulário que vocês estão vendo, beleza?